Ele vai gastar muito ainda nessas viagens, viu? Ainda vai ter mais coisa pra gente pagar até o final do ano, infelizmente, né? Porque é um presidente que não se preocupa com isso. Gerlane, Embratur tem documento pronto com defesa do repasse de R$1 milhão à escola de samba que homenageará Lula na Sapucaí. É uma escola de Niterói, Gerlane. Acadêmicos de Niterói, Luciano. A documentação elaborada pela equipe do presidente da agência, o Marcelo Freixo, só deixou ser apresentada ao Tribunal de Contas da União após os desfiles da Sapucaí. E aí, na quarta-feira, o relator do caso no Tribunal de Contas da União, o ministro Haroldo, rejeitou uma representação técnica que apontava possível desvio de finalidade, mas concedeu 15 dias para que a Embratur, o Ministério da Cultura e a Escola de Samba se manifestem sobre suspeitas de irregularidades. O prazo termina depois do desfile do grupo especial, que está marcado para o dia 19 de fevereiro. A área técnica do Tribunal de Contas da União vê indícios de que o repasse possa violar princípios de impessoalidade e da moralidade administrativa por envolver homenagem a um presidente em exercício e pré-candidato à reeleição este ano com uso de recursos públicos. Danilo, vamos lá. Primeiro, eu não consigo entender como é que o ministro Haroldo Cedrais, do TCU, ele que é um cara muito contundente nos seus posicionamentos, como é que ele dá um prazo para a Embratur justificar e explicar por que vai fazer o repasse que vence depois do carnaval, né? Ou seja, o repasse tem que ser feito antes. Então, o que adianta explicar se já foi feito o repasse, né? Não vai adiantar muita coisa. E segundo, Danilo, tem uma nota na edição de ontem do Jornal o Globo, na coluna do jornalista Lauro Jardim, 2 notas na realidade, dizendo que a Janja já tinha distribuído inúmeros convites a ministros, não diz o nome dos que foram convidados, teriam sido convidados, e ela teria conseguido espaço num carro alegórico. Ela iria sair num dos carros alegóricos lá dessa Acadêmicos de Niterói, e alguns ministros convidados. Só que aí alguém de bom senso, lá o Jardim também não diz quem, mas alguém de bom senso dentro do governo disse: ó, cancele essa sua ida e a ida dos ministros, porque senão a gente vai ter problema no TCE, né? Então, pelo menos, Janja não deve ir com os ministros para os carros alegóricos. Mas R$1 milhãozinho lá de dinheiro público vai para dentro da escola, Danilo. Isso é um escândalo, Luciano, talvez de proporções que a gente nunca imaginou que fosse ver aqui no Brasil, né? E olha que a gente já viu muito, né? Mas apesar do valor, né, não sei lá, esse absurdo todo, é muito dinheiro, né, gasto com carnaval aqui no Brasil, mas é dinheiro público sendo gasto para bancar uma festa em homenagem ao presidente da República, que vai disputar a eleição daqui a 5 meses, né? Vai ser candidato à reeleição, 6 meses, que vai falar mal do adversário, que a informação é que vem também carros alegóricos falando mal dos adversários, ou de quem quer que eles considerem adversário deles. Vai ter membros ali do governo. A suspeita é que ainda assim tem alguns participantes lá, aliados do governo, pelo menos, nesse desfile todo. E o pessoal faz de conta que tá tudo isso legal, né? Que tá tudo isso legalizado. Isso é um escândalo. O que é que o TCU vai mais investigar, gente? Você tem que mandar parar, tem que suspender o desfile. Enquanto não acontecer, vai ser transmitido pela maior emissora do país, a maior emissora por enquanto, ao vivo, porque é a Rede Globo, né? Que é o Carnaval do Rio de Janeiro. E vai ficar por isso mesmo, né? Enquanto isso, e é bom fazer sim esse paralelo, né? Porque afinal de contas é a última eleição, né? Faz 4 anos de 2022. Em 2022 era uma proibição de tudo, né? O presidente da época não podia fazer live no Palácio da Alvorada porque era considerado estar utilizando a área pública para fazer live. A live que ele fazia lá, ligava uma câmera, ninguém nem sabia que era no Palácio da Alvorada, porque era uma estante de livros que aparecia atrás dele. E eu estou me referindo às lives do ex-presidente Bolsonaro. É escandaloso, assim, quando a gente compara as decisões que foram tomadas agora. O presidente Bolsonaro foi tornado inelegível. As pessoas acham que o Bolsonaro está inelegível por causa dessa condenação do golpe. Não é por causa disso, não. O Bolsonaro está inelegível por causa que ele se reuniu com os embaixadores, né, e o TSE considerou isso na época motivo para tornar ele inelegível. Ele falou mal das urnas eletrônicas para esses embaixadores. Não pode, né? Está inelegível. E porque teve outro motivo. E, aliás, esse é até melhor para fazer a comparação. Porque no dia 7 de setembro, acho que de 22, ele fez um discurso em cima de um trio elétrico lá. E aí consideraram que ele estava utilizando aquilo. Tinha muita gente na rua em Brasília, né? Na gestão do presidente Bolsonaro no 7 de setembro. E o pessoal considerou que aquilo era utilizar recurso público para fazer campanha eleitoral. O que é que eles vão fazer no carnaval, gente? Isso é um escândalo de altíssima proporção, né? Então estão se fazendo de normalizar isso tudo. As emissoras de TV, a Globo não tá dando uma devida importância ao tema. E daqui a tantos dias, segunda-feira, né, que sai o desfile, daqui a alguns dias, uma semana, tá lá uma propaganda eleitoral paga com
por você, né, que está aí nos ouvindo, e sendo transmitida para todo o país, né? Enfim, é o retrato do Brasil de 2026, né? Vamos aguardar o que é que vai acontecer em relação a essa história. É isso.